que cada um só tem a vista da montanha que escalar. Por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa. E mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar. Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas. Me disse ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui? Me diz. Bom dia! Muito bom estar com vocês de novo. Nós somos da Gerência de Mediação de Conflitos e hoje a gente dá sequência, então, ao nosso 8º encontro de mediação no âmbito da Secretaria de Educação. O tema do nosso encontro é eu, o outro e o protagonismo na resolução dos conflitos. E hoje nós temos 2 entrevistados super especiais. Flávia Beleza, representando a UNB, e o professor Francisco Celso, com vários projetos, que ele vai falar um pouquinho sobre esses projetos agora, com vários prêmios, e eu vou deixar que ele fale por ele mesmo, para que a gente possa entender esse trabalho, assim como o trabalho da Flávia. O tema da entrevista deles, aqui do nosso bate-papo de hoje, é Projeto Estudar em Paz, 10 anos criando laços na rede pública do ensino do DF. Antes da gente começar, eu gostaria de relembrar que nossos vídeos ficam sempre gravados pelo canal da Secretaria de Educação, pelo EducaDF, caso vocês não consigam assistir o vídeo ou tenham interesse de assistir os anteriores. Nosso evento começou na terça-feira passada. Nós já temos, então, a palestra que se fala, a entrevista que fala sobre eu, o outro e o protagonismo na resolução do conflito. Falamos também com o grupo GAMEI, o Grupo Avançado de Mediação. Falamos um pouquinho sobre a Gerência de Mediação de Conflitos, que trata de mediação entre servidores na Secretaria de Educação. Falamos hoje, vamos falar aqui sobre a UNB, e à tarde vamos ter o TJDFT com mediação comunitária, o projeto Vozes da Paz. Na semana que vem, o nosso evento ainda continua. Terça-feira, dia 28, a gente vai ter a entrevista com a Subsecretaria de Educação Básica, também com a EAP, a Subsecretaria de Educação Básica de manhã, a SUBEB, e a EAP à tarde. Na quarta-feira, nós vamos ter o Grupo de Apoio à Segurança Escolar, o GASE, e à tarde nós teremos a Corregedoria da Educação com a nossa corregedora. Na quinta-feira, nós vamos encerrar o evento. Nós temos pela manhã a professora Elizabeth, de Portugal, da Universidade Lusófona do Porto, e logo após nós faremos o nosso encerramento. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de dar o meu bom dia à Flávia e ao Francisco, e vou ler o currículo deles enquanto eles entram, então, na nossa tela, para que vocês possam conhecê-los. A Flávia Beleza, ela é advogada, mestre em Política Social pela Universidade de Brasília, UNB, especialista em mediação, conciliação, negociação e arbitragem pelo Instituto Latino-Americano de Análises do Conflito, ILACOM, SENAC, idealizadora do projeto Estudar em Paz, Mediação de Conflitos no Contexto Escolar, um projeto em extensão de ação contínua da Universidade de Brasília, UNB. É pesquisadora colaboradora junto ao Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos, NEP-UNB, nos campos da mediação social, violências e educação para a paz.
e doutoranda na Faculdade de Educação, FE-UNB. O professor Francisco Celso é professor de História, especialista em educação inclusiva, mediador social, produtor cultural, pesquisador, palestrante, diretor pedagógico da Associação Respeito e Atitude, área, é idealizador e colaborador de diversos projetos políticos culturais voltados ao empoderamento da juventude preta, pobre e periférica do Distrito Federal e em torno. Prêmio Hip Hop Zumbi nos anos de 2011 e 2012. Prêmio IFA AGE em 2012. Prêmio Cultural Cidadania 2016. Prêmio Itaú Unicef em 2017 e 2018. Em 2020, conquistou o selo de práticas inovadoras nas escolas públicas do Distrito Federal. Se tornou o primeiro professor a ter um perfil na Auschwitz para a prevenção do genocídio e outras atrocidades em massa e está entre os finalistas do Prêmio Global Teacher Prize, considerado Nobel da Educação, tornando-se assim embaixador da Vorkey Foundation no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Eu passo a palavra para vocês e é uma honra poder dividir esse momento com vocês. Muito obrigada pela presença. Nós que agradecemos. Eu que agradeço também. Então, nós combinamos que eu começaria a falar, nessa primeira meia hora, eu vou falar sobre o projeto Estudar em Paz. Na segunda meia hora, o Francisco vai falar da experiência dele com o projeto e do projeto que ele criou depois, né, sobre essa caminhada dele. E a última meia hora vai ficar para perguntas dos participantes, tá certo? Então, nós estamos muito honrados, viu, Cris, com esse convite, e nós gostaríamos de agradecer, primeiramente, ao diretor da Diretoria de Acompanhamento e Apoio, Luiz Caio Ramos Bezerra, ao secretário de Gestão de Pessoas, Hidalgo Santos, à gerente da GEMEC, Larissa Pedrosa, e aos mediadores, né, da GEMEC, você, Cristina Molica, e o Fabiano Zeme, e ao Marcos, que eu soube agora, que está no comando da sala também, e a equipe toda, né, quero agradecer. Bom, como você já disse aí, adiantou, o nosso tema é o projeto Estudar em Paz, 10 anos criando laços na rede pública de ensino do DF. Bom, a gente está demarcando esse tempo, a gente já está no 11º ano, mas a gente vai fazer um resumo dessa caminhada explicando o que é o projeto Estudar em Paz, que apresenta uma proposta de mediação, né? Então, como a gente está aqui num seminário apresentando essas diversas formas de trabalhar a transformação, a resolução do conflito, essa nossa mediação é mais uma proposta, né? Bom, o projeto está vinculado ao Núcleo de Estudos para a Paz e os Direitos Humanos da Universidade de Brasília, então eu venho representando o NEP, né? O projeto é coordenado pela professora Nair Bicalho, né? Estou aqui até, estou com a minha cola aqui, gente, porque não tem slide, né? Senão eu vou embora em outros assuntos, então não vou me perder. Eu sou uma das idealizadoras do projeto com a Bárbara Diniz. Bem, o projeto, ele é desenvolvido na rede desde 2009. Começou em janeiro de 2009 com o projeto sendo desenvolvido no SEDE São Francisco, o nosso Chicão, lá em São Sebastião. Depois disso, ele foi para mais 4 escolas, desenvolvido na sua completude, como ele está previsto para ser implementado durante todo o ano letivo. Então, ele tem etapas a serem cumpridas, né? Em um ano, a gente pretendia, que a gente já viu que um ano não é muito possível, mas realizar essas etapas do projeto em um ano, que começa com o mapeamento da escola e do seu contexto, né? Do seu contexto cultural, social, econômico, né, político, até a formação de mediadores e mediadoras em todos os segmentos da comunidade escolar, e a cereja do bolo é quando os próprios mediadores formados, principalmente os estudantes, começam a formar novas turmas. Então, eu vejo que essa etapa é uma etapa muito longa, são etapas a serem cumpridas, que precisa de um planejamento muito grande, e a gente sabe que não é possível fazer isso na escola, né, tudo certinho assim. E depois, com o tempo, a gente foi relaxando, e a gente sabe que a gente fica 2 anos na escola, às vezes 3, como ficamos no Chicão. Então, assim,
realizar o projeto nesse tempo de 1 ano, 2, nós fizemos em 5 escolas. Mas a realização de ações isoladas do projeto, né, como está previsto, como formações de mediação social, de mediadores sociais, né, nos diversos segmentos, professores, estudantes, em diversas escolas, né, seminários, palestras, oficinas, mediações coletivas, né, tudo isso a gente vem fazendo até a presente data, principalmente por causa da parceria com a Gerência de Orientação e com a EAP, né, que é a Escola de Formação dos Profissionais da Educação, que nós somos parceiros desde 2012. Então, para nós, é muito importante essa parceria com a Secretaria de Educação, desde 2010, porque em 2009 nós éramos um projeto piloto, né, eu estava no último ano do mestrado, escrevendo sobre a mediação social, e nós já resolvemos aplicar essa teoria, essa metodologia, já no Chicão. Em 2010, o projeto passa a ser um projeto de extensão, né, e de lá para cá nós temos essa parceria dentro da secretaria que muito nos orgulha, né. Então, eu quero passar um pouco eu tenho meia hora para falar, então eu vou passar pelos pontos principais do projeto, para dar uma ideia para vocês, como é que ele está estruturado, e que mediação é essa que a gente trabalha, tá certo? Pena que eu não estou interagindo com vocês, assim, que eu gosto de olhar para todo mundo, dá muito mais emoção, mas vamos lá, né? Bom, o objetivo do projeto. O projeto tem, assim, um objetivo muito claro, que é levar a proposta da mediação social, então é uma escola de mediação, que eu vou explicar um pouco para vocês qual é. Então, é levar essa proposta da mediação social para as escolas públicas do DF e para o IFB. Então, a gente incluiu o IFB de uns anos para cá também. Mas levar essa proposta para quê? Então, eu vou destacar 2 pontos. Ponto 1, para promover as práticas de mediação, ou seja, dessa mediação social, que a gente diz que é a mediação com um fim em si. E o ponto 2, desenvolver a mediação como praxis de educação para a paz e os direitos humanos na educação básica, que a gente diz que é um fim para além da mediação. Então, eu vou dividir daqui para frente a minha apresentação nesses 2 pontos. Começando pelo ponto 1, o que significa promover a mediação ou as práticas da mediação como um fim em si. Aqui, então, a mediação é tomada como uma prática de mediação como as outras, né? Então, a gente trabalha as técnicas da mediação, as práticas, mediação formal de mesa, as mediações coletivas, técnicas de escuta ativa, tudo que as demais mediações fazem, mas dentro, né, dos objetivos de uma escola específica, que é a mediação social, mas aqui nós trabalhamos todas as práticas, os valores das mediações tradicionais, né? Então, dentro da mediação social, que é o objetivo final, né, atender aqueles objetivos. Bem, a gente trabalha para regular conflitos em geral, transformar conflitos, resolver conflitos, são escolas diferentes, nós trabalhamos dentro da perspectiva transformadora, dentro desse aspecto, das práticas de mediação, transformar conflitos. Essa perspectiva transformadora, ela não se choca com os valores e os princípios da mediação social, muito pelo contrário, eles se complementam. E eu, inclusive, defendi na minha dissertação de mestrado que a mediação social, ela é transformadora também na sua essência, certo? E como toda mediação, essas práticas também servem para prevenir violências. Então, você vai transformar conflitos e prevenir as violências, tá? Dentro desse modelo de mediação social. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Bom, existem diversas abordagens, né, e modelos de mediação, assim como existem diferentes contextos e condições onde ela se realiza, certo? Então, o que eu quero dizer com isso é que não existe uma mediação certa ou errada, ou um modelo melhor ou pior do que o outro. São diferentes perspectivas, visões de mediação. O que é, assim, o grande desafio, né, é combinar o modelo da mediação para o contexto que ela será aplicada, levando-se em conta as condições, né, de aplicabilidade, e também que a gente trabalha com as necessidades e as demandas das pessoas desse contexto, né. Então, esse é o desafio, né, o que a gente quer, quais os objetivos da mediação, do projeto, qual é o modelo mais adequado
para lidar com esse contexto diante das condições que ele apresenta, né? Então, isso é muito importante. Então, ainda estou no ponto 1, né, gente, que é promover as práticas da mediação social como um fim em si, certo? Bom, para fazer um resumo para vocês, essa mediação social, ela tem origem francesa. Ela é desenvolvida na França desde 1980, mais ou menos. Ela foi sofrendo algumas transformações, até que no ano 2000, ela foi conceituada, sistematizada como ela é até hoje. Então, a escola muito bem, está bem publicada, bem estruturada. Vocês podem consultar sobre ela nos sites do governo francês, que tá tudo à disposição. Então, até aí, a gente não tinha inventado nada quando a gente começou a trabalhar. Por que escolher essa mediação e não uma mediação comunitária, uma mediação transformadora somente? Porque nessas pesquisas de uma mediação que atendesse um público ou um contexto de escola de periferia, né, pública de periferia, que a gente sabe que é uma população de baixa renda, predominante preta, né, uma população negra, pretos e pardos, como diz o IBGE, né, então a gente tinha objetivos, né, a atender. Então ela nos chamou a atenção, primeiramente, pelo seu conceito. Ela começa assim: a mediação social é um processo de criação e reparação do laço social, aí vem, e de regulação dos conflitos, que aí a gente adota a escola transformadora por opção, através da organização de trocas entre pessoas e instituições e entre instituições. Então, vem no próprio conceito descrito, quando ele foi estabelecido no ano de 2000, que isso significa um avanço, ou seja, uma ampliação, né, da mediação de conflitos tradicional, né? Esse conceito deu uma amplitude à sua atuação, né? Então, dentro desse conceito, eu queria ressaltar 3 pontos, que são fundamentais para a gente. Primeiro, que a mediação social é um processo. Gostei muito disso, que não começa assim como um método ou como uma prática, que a gente sempre tomou como uma prática, mas essa forma de dizer que a mediação é um processo pressupõe uma sequência de acontecimentos, de ações interligadas, relacionadas, né, que se estende no tempo. Isso é muito importante para a gente, porque eu já tinha lido muito antes que a mediação faz um resgate mesmo do tempo, e esse conceito vem referendar isso. A mediação faz um resgate do tempo e rejeita o imediatismo. Então, vai muito contra uma cultura nossa do imediatismo, da solução imediata, da resolução bem aqui, vamos resolver isso rapidamente, e a gente sabe que não é assim. Inclusive, para fazer mudanças do tipo estrutural, que é para isso que a gente trabalha, essas mudanças, elas levam tempo, né? Então, movimentar uma estrutura é uma coisa muito difícil, muito trabalhosa, e a gente tem que ter essa paciência de trabalhar e de esperar, né? Então, eu acho muito importante. O segundo ponto, então, ele é um processo de criação de laços sociais. Isso para a gente é fundamental. Essa tendência, né, a construir coletividade, a criar relações, de fortalecer o tecido social, justamente porque a gente trabalha com populações vulneráveis, né? E a gente sabe que a pobreza, a exclusão tende a dispersar, a desunir, a desagregar, né, a marginalizar. Então, é muito importante para a gente trabalhar com a mediação que fortaleça o tecido social, porque a gente sabe que a ação coletiva, ela é potencializada nesse sentido, né, quando ela agrega mais pessoas. Bom, o terceiro ponto está escrito assim: através da organização de trocas entre pessoas e instituições e entre instituições. Troca aqui é no sentido de um intercâmbio, né, de uma relação de comunhão. Isso implica em reciprocidade de relações, não só entre pessoas, né? Então, quando a gente percebe que logo no seu conceito está implícito que essa troca, esse intercâmbio, essa interação vai se dar também com instituições e entre instituições, isso também amplia o alcance da nossa mediação. No contexto escolar, né, nosso, de escolas públicas, a gente precisa trabalhar com a mediação inclusiva, que fortaleça o tecido social para a gente e que promova, né, essa troca com as instituições, porque os conflitos são sociais, né, também de cunho social, e a gente tem também um cenário de violência por trás. Então, nós precisamos das instituições públicas,
né, e também das instituições privadas, da organização da sociedade civil, né. Então, se nós trabalhamos num contexto de violência, porque não bastou para a gente também trabalhar só com prevenção da violência. Isso as mediações fazem, e fazem muito bem, todos os modelos, mas a gente, com o tempo, a gente sentiu a necessidade de trabalhar um pouco mais. Vamos fazer um enfrentamento, o combate mesmo. Foi aí que essa mediação foi sofrendo transformações, e é lógico que tudo vai se adaptando. Você pega uma mediação de outro país, muito bem fundamentada, né, teoricamente muito condizente com o que a gente precisa, com o que a gente sonhava, mas é lógico que isso trabalhando na prática, a gente aprendendo muito, principalmente no Chicão, nós ficamos 3 anos, né, e ali, nesse primeiro contato, a gente não tinha muita publicação, a gente foi desbravando mesmo, então, tanto a gente aprendeu com a comunidade escolar, com os professores, com os estudantes, né, e a comunidade vizinha, quanto eles aprenderam com a gente também, então foi uma troca muito bonita. Nesses 3 anos nós demos muita cabeçada, nós erramos muito, mas aprendemos muitíssimo mais. Então, assim, nós somos muito gratos, né, gratas a Giza e a Leísa por terem aberto a escola para a gente, porque a gente precisava só de uma oportunidade para exercitar isso, porque a gente acredita mesmo na praxis, né, não adianta só a teoria, se a gente não aprende, se a gente não pratica e faz esse fluxo, né, de levar a teoria para a prática e que a prática seja aglutinada, né, juntada na teoria, transformada em teoria. Pois é. Então, a gente sentiu, então, a necessidade de ampliar o alcance dessa mediação social para incluir o enfrentamento das violências. Então, a gente teve que redefinir também objetivos do projeto, que estão ligados a essa mediação, e criar um conjunto de novas práticas também voltadas para esse fim, que significa para a gente, quando a gente fala em enfrentamento da violência, né, educar para a paz. Então, como nós estamos dentro de um núcleo de educação para a paz e os direitos humanos, significa, mas a gente parte do arcabouço teórico da educação para a paz, porque não há que se falar em paz sem direitos humanos, sem desenvolvimento, sem democracia, então, a gente só parte da teoria da educação para a paz. Então, por a gente estar vinculado a um núcleo de estudos para a paz, né, e o projeto ser de lá, não foi difícil a gente inserir a mediação social nesse arcabouço teórico mais amplo da educação para a paz, né? E aí, a gente decidiu que a mediação, que a educação para a paz seria o norte dessa mediação, né? Mas, se a gente percebe, toda essa teoria, ela está toda interligada, né? O que significa ter a educação para a paz como norte? Né? Então, a mediação a serviço da educação para a paz, em última instância. Primeira coisa, pressupõe que a mediação será desenvolvida em um contexto democrático. Isso não é pouco, né? A gente acha que a gente realiza a democracia em todo lugar, principalmente a democracia participativa, que é a que a gente quer. Então, não é fácil, não, trabalhar em contexto democrático e desenvolver a democracia participativa, direta, ativa, principalmente dos estudantes, né? Então, primeiro, pressupõe que ela será desenvolvida nesse contexto democrático. Segundo, que a mediação vai favorecer uma visão coletiva do desenvolvimento, não violento e transformador. Então, aqui entra o desenvolvimento coletivo, não violento e transformador, porque a educação deve produzir uma transformação social. Da mesma forma que a mediação social já é o objetivo dela. Então, quando a gente tem como norte a educação para a paz, isso é potencializado. Então, essa mediação deve produzir transformação social. E o terceiro ponto é que a mediação social será uma estratégia ou uma ferramenta de educação para a liberdade. Então, aqui Paulo Freire está muito presente. E da negação do autoritarismo e da manipulação. Esse ponto é fundamental para a gente, trabalhar com mediação libertadora. Porque nos incomoda também que as mediações, às vezes, né, ela é desenvolvida na escola como uma ferramenta de disciplinamento mesmo e domesticação, né, levando à obediência de regras já previamente estabelecidas. Então, a gente acha que isso verdadeiramente não é a mediação que a gente quer trabalhar. Então, é muito caro para a gente esse ponto, né. Falando um pouquinho mais sobre educação para a paz, nesse conteúdo, né, por meio da mediação social, a violência é considerada
em todos os seus tipos, né, e a gente trabalha aqui com o Galton, né, o Johan Galton, ele criou 3 tipos de mediação, de violência, que é a direta, a estrutural e a cultural. Então, a gente considera que aqui ele conseguiu abranger nesses 3 tipos todas as violências, né, que nós conhecemos e nós podemos trabalhar. Bem, essas violências, elas não são estanques, né, elas estão interligadas e se retroalimentam, né, mas nós damos bastante atenção, justamente por estarmos em contextos de vulnerabilidade, de baixa renda, então a gente dá atenção à violência do tipo estrutural, que ela é representada especialmente pela desigualdade social. Bem, ela tem a exploração, né, como peça central, isso está em todos os textos do Galton, né, exploração de sujeitos vulneráveis. Essa violência estrutural também promove divisões, né, exclusões, alienação, desumanização, marginalização, e ela é muito insidiosa, né, porque ela é invisível. Então, nesses contextos onde há muita violência estrutural, por exemplo, a escola fica dividida, né, a comunidade escolar majoritariamente, entre aqueles que silenciam e aqueles que são cooptados pelo discurso dominante. Então, a gente tem que entrar nessa brecha e criar um novo discurso. Para vocês terem uma ideia, né, um exemplo é que as crianças, por exemplo, de famílias pobres, né, e geralmente pobres e pretas, né, são as que têm menos êxito na escola, as que têm menos poder e as que são menos capazes de fazer valer as suas reivindicações, né. Então, a gente percebe que esse desamparo social, ele também leva ao desamparo discursivo, então é muito importante para a gente trabalhar esses pontos, né. A gente trabalha muito também na formação dos mediadores, como nossa questão é essa transformação social desde a estrutura, né, a gente trabalha com dados mesmo, por exemplo, do PEDAD, né, nas nossas escolas, dependendo da regional, trazendo dados para escancarar mesmo a desigualdade social no Distrito Federal, né, que é o nosso espaço aqui. Para vocês terem uma ideia, dados que a gente trabalha. A desigualdade de renda, por exemplo, aqui no Distrito Federal, ela é abissal, né? No Lago Sul, nós temos uma renda média mensal familiar, para vocês terem uma ideia, de 21.900. Isso dados se eu não me engano, esse PEDAD aqui é de 2018, que eu anotei aqui. Então, você pega o Lago Sul, que é a região mais rica do DF, com uma renda média mensal de 21 mil. E você pega a estrutural, que é a outra ponta, né, que é a cidade mais pobre, né, de menor renda, é de 1.728. Então, essa desigualdade é a cara, né, da violência estrutural. E isso se reflete em outros dados também. Por exemplo, 75,7% da população do Lago Sul tem ensino superior completo, então 75%. Quando você vai para estrutural, você tem 4,5%, né? E aí você relaciona isso também com a cor-raça da população. Onde no Lago Sul, então, onde você tem a maior renda, né, com um nível superior completo em números altíssimos de 75%, você tem majoritariamente de população branca, declaradamente branca, 75%, enquanto na estrutural é o oposto, 76% da população é negra, ou seja, composta de pretos e pardos, né? Aí você consegue fazer que esse é um objetivo muito importante na formação dos mediadores, é compreender essa desigualdade e como todos esses dados estão interligados, né? Quanto maior a renda, maior a escolaridade, maior é a predominância de brancos, né? Então, e o contrário, onde tem a menor renda, é uma questão de territorialidade também, onde há menor renda, né? Há menor escolaridade e também a maior predominância de população negra, né? De pretos e pardos. Bem, então, eu acho que aí vocês estão compreendendo como que a mediação social trabalha, né? Qual é o objetivo dela. Bem, os conteúdos dessa mediação também, ou dessa mediação voltada para a educação para a paz, essas categorias que a gente trabalha não são abstratas, né? Elas vêm das necessidades das pessoas, né? Que a gente parte da leitura da realidade, né? Por exemplo, trabalhando muito com as mediações coletivas, ou rodas de conversa, rodas de diálogo, mas as nossas mediações coletivas têm um rito próprio, também desenvolvido pelo NEP, né, pelas pesquisadoras do NEP,
E aqui, quando a gente propõe uma leitura de realidade, leitura de mundo, a gente já tem todo o suporte da pedagogia freiriana. E aí não é de se espantar, porque o pedagogo que mais contribuiu para a educação para a paz no mundo, nessa nova onda, né, da pesquisa para a paz, foi o Paulo Freire. Então, isso está na literatura internacional, não é só no Brasil, não. A gente é que não tem muito esse conhecimento. Mas, então, a gente teve que agregar uma pedagogia, porque estamos num contexto escolar, né? Então, isso tudo foi acontecendo nesse percurso, né? Por fim, gente, eu acho que eu tenho 5 minutos, eu vou... As perguntas vão chegando, depois a gente vai responder na última meia hora. Eu queria falar um pouquinho sobre as atividades, né, dos mediadores e das mediadoras, né? Os mediadores desenvolvem diversas atividades. Então, as mais tradicionais da mediação, como escutar, acolher, orientar, assegurar um cuidado, né? Acompanhar pessoas. Então, ser uma interface entre pessoas e instituições, né? Isso é uma atividade muito importante, porque a gente já encontrou durante esse tempo todo de atividade que muitas pessoas não conseguem se representar. Por exemplo, mães de estudantes que não conseguiam acesso à Bolsa Família pela falta de documentação. Então, como ela não conseguia juntar o documento para levar para a secretaria da escola, existia essa barreira burocrática, né? Então, quando há um mediador social participando, enxergando essa situação, ele colabora nessa situação para juntar documentos, nesse caso, né, nesse exemplo, para levar para a escola, para que ela consiga levar lá para como é a instituição? CREAS, né? Para que ela consiga o acesso à bolsa, e lá também ela tem dificuldade, né? Porque ela não sabe nem como chegar, como se apresentar, nem sabe o que ela vai solicitar. Então, é muito importante. Não é um trabalho de assistência social, é diferente, né? O assistente social tem a sua importância, o mediador social é mais um genérico, mas ele tem essa função de fazer essa interface entre pessoas que eu acho muito importante. E tem uma também que eu vou destacar, que é suscitar projetos, organizar e assumir atividades que promovam e fortaleçam os laços sociais. Então, o mediador é essa pessoa que ele cria projetos mesmo, né? Ele gera e se inscreve em parcerias, gera parcerias, que é o que a gente vem fazendo nesses 10 anos, né? E a gente tem que trabalhar em estrutura. Então, o mediador social, se ele quer uma paz positiva, que é o conceito que a gente trabalha, que é sinônimo de justiça social, ele não tem que trabalhar na superficialidade, ele vai ter que trabalhar em estrutura. Então, quando eu passo para essas atividades aqui, suscitar projetos, organizar e assumir atividades, né, que criem, que fortaleçam os laços sociais, criar projetos, né, desenvolver parcerias. Então, é uma atividade do mediador social, do mediador cidadão, né, que ele participa da organização de grupos, na organização de coletividade, né, e esse mediador social, ele nasce na própria comunidade e ele tem uma autoridade concedida pelos seus pares. E aí é que eu já vou passar a bola, falando nisso, para o Francisco Celso, professor Francisco, que vai dividir esse tema comigo, que o professor Francisco, ele já é um mediador social nato, né? Quando nós nos encontramos, isso acho que em 2012, que ele foi fazer um curso lá no Gama, que eu estava dando, eu não conseguia ainda, não tinha pernas para ir para o Recanto das Emas, né, Francisco? E aí 2011, Flávia. 2011, né, Francisco, aí me ajuda. E aí você se deslocava para o Gama para fazer a formação com os professores do Gama, né? Isso. Numa escolinha infantil. E aí, nós tivemos uma parceria longa. Assim, eu quero dizer que o seu perfil, né, de mediador social é daquele que fala que por onde passa cria confusão, não. Por onde passa cria laços, né, Francisco? Por onde passa o mediador social, ele agita a coletividade, né? Ele fortalece essas relações, né, para que haja uma mudança estrutural, uma transformação lenta, que a gente sabe, mas é assim que a gente consegue movimentar essa estrutura toda, mas a gente sabe que coletivamente, né, a gente consegue potencializar nossas ações, e você entendeu isso muito bem, você já tinha esse perfil, e aí não é à toa que você tem todos esses prêmios, tem recebido todos esses prêmios, né? Você adquiriu uma autonomia, assim, que é muito importante para a gente, e eu quero ressaltar
que um dos objetivos do projeto na Universidade de Brasília é formar mediadores sociais para que eles façam o que eles quiserem com esse aprendizado, que a mediação social não serve só para criar projetos de mediação, ou copiando o projeto Estudar em Paz, né? Nós fizemos assim, e você pegou esse conhecimento da mediação social e você criou um projeto que nem mediação tem no nome. Eu acho isso muito interessante, né? Você trouxe a sua vivência na sua comunidade, as necessidades da sua comunidade. Ninguém entende melhor o seu contexto do que você mesmo, né? Não é ninguém de fora, não é ninguém da universidade que vai dizer para você como você deve trabalhar. Então, são ferramentas que a mediação social ofereceu e que você pegou, né? Que você absorveu, como todas as comunidades, que cada um absorve de um jeito. E aí você, de forma autônoma, crítica, entendendo as demandas da sua comunidade, você criou um projeto com o seu perfil, com o perfil da sua comunidade, né? Então, você foi indicado, né, Francisco, agora para o Global Teacher Prize 2020, né, que é considerado, que é o maior prêmio, né, da educação do mundo, o maior prêmio da educação do mundo. Então, isso é um motivo de orgulho para nós, né, do NEP, pela nossa parceria, por a gente ter passado esse tempo junto. E eu queria que você agora falasse sobre tudo isso, sobre a sua caminhada, sobre a sua experiência no projeto Estudar em Paz, depois como é que você bateu asas, né, o que a mediação social fala ainda para você de importante, e eu deixo para você. A gente se volta na última meia hora para a gente bater papo. Tranquilo. Primeiramente, bom dia a todas e todos que estão acompanhando essa live. Agradecer o convite. Flávia, um beijo, né? Tem tempo que a gente não divide, a gente só multiplica, né? Que bom. Agradecer a Bárbara, que está aí fazendo a interpretação de Libras para a gente. Toda a equipe organizadora aí do 8º Encontro de Práticas em Mediação, o EducaDF, GEMEC, enfim, todas as pessoas envolvidas. A Cristina, que está mediando esse bate-papo. Fabiano, Marcos, Larissa, o pessoal que está aí nos bastidores, né? Enfim. Vou começar falando sobre o meu primeiro contato com a mediação de conflitos, né? Que o primeiro contato não foi com a mediação social. No ano de 2009, eu fiz um curso pela EAP chamado Juventude, Diversidade e Convivência Escolar. Nesse curso, eu tive um único encontro que falava sobre mediação de conflitos. E aquilo ali já me despertou interesse, né? E eu me lembro que no ano seguinte, no ano de 2010, eu fiz uma formação online pela Presidência da República, mediação de conflitos também, mas eu queria algo que fosse, assim, aplicável. Eu ainda não conseguia ver aquilo sendo aplicado no contexto escolar. E, se não me engano, foi em outubro ou novembro de 2010 que eu assisti uma matéria no Fantástico, falando sobre o projeto Estudar em Paz, lá no SEDE São Francisco de São Sebastião. E ali eu fiquei encantado, que era o que eu queria trazer. Na época eu estava como coordenador do Centro de Ensino Fundamental 602 do Recanto das Emas, e eu queria que a mediação fosse aplicada no contexto escolar. E eu vi naquela matéria tudo que eu queria aplicar na escola que eu atuava, né? Os alunos tendo autonomia, sendo protagonistas, sendo participativos, participando de todos os assuntos da escola, da comunidade escolar, dos seus lares, da comunidade onde eles estão inseridos. Então, aquilo, eu falei, cara, isso é transformador. Eu quero aprender um pouco, né? E quero conhecer em locos, né? E aí foi isso. Eu peguei o contato da escola, né, no site da secretaria mesmo, e liguei na cara de pau mesmo. Liguei lá e falei que queria conhecer, né? Eu não me recordo quem foi que me atendeu, se foi a Giza ou se foi a Leísa. Eu falei, olha, eu quero conhecer esse projeto em locos. E aí, no final do ano letivo de 2010, eu fui até São Sebastião, tive o prazer de conhecer a Flávia, e a Flávia me falou que ela ia começar no início do ano letivo de 2011, uma formação lá no Gama, para os professores da Escola de Educação Infantil, se não me engano, não me recordo bem. E eu perguntei se eu poderia participar, e ela, na hora, falou que eu poderia participar, e etc. Eu participei dessa formação,
E aí, no ano de 2011 mesmo, perdão, a gente levou o projeto Estudar em Paz lá para o CEF 602 do Recanto. E assim, é importante falar um pouco de como é que era a escola antes e para a gente fazer o comparativo com depois também. Eu sou professor do Magistério Público do Distrito Federal desde 2008. E quando eu entrei para a Secretaria de Educação, que eu fui para a Regional do Recanto, me ofertaram 3 escolas, todas ali na mesma comunidade, digamos assim. 3 CEFs, que era o CEF 801, o CEF 802 e o CEF 602. E eu me recordo que o CEF 602, que foi para onde eu acabei indo, ele era como se fosse o patinho feio da comunidade. Os pais, todo mundo preferia colocar as crianças, matricular suas crianças ou no 801 ou no 802. Mas eu gosto de desafio. Isso, na regional de ensino já me falaram, pedagogicamente, 801 e 802 são mais organizados. O 602 fica mais próximo da pista. Mas não foi isso que me fez ir para o 602, é que eu gosto de desafio. Falei, então eu vou para onde mais precisam. E fui para o 602. Então o contexto era esse. Pra vocês terem ideia, e aí não é fazendo crítica à escola em si, eu me coloco como parte dessa crítica, inclusive. Mas nós, professores lá, a gente cometia verdadeiros absurdos, e eu estava dentro desse grupo de professores. O nosso conselho de classe, por exemplo, a gente rotulava as crianças, e a gente documentava isso. Eu lembro que o conselho de classe tinha siglas, fraco com interesse, fraco sem interesse. Então, eram assim, coisas absurdas, sabe? E quando a gente começa a aprender sobre a mediação social, a gente já começa a horizontalizar as relações. Então, era uma escola que ela tinha uma cultura muito punitiva, né? Uma cultura que não tinha nada de libertador, de emancipador. Então, era tudo por meio da punição. Isso promovia várias formas de exclusão e muita evasão escolar, certo? E a gente começou aos pouquinhos no trabalho de formiguinha, aí rompendo com essa cultura punitiva, né, e inserindo um pouco mais de uma cultura emancipadora, de uma cultura libertária, por meio da mediação social. Então, no ano de 2011, a gente formou uma primeira turminha. E foi legal isso, assim, porque a Flávia, ela fez essa formação com a gente, mas eu acabei me tornando um formador também do projeto, né? Isso foi muito bacana. E no ano de 2012, a gente se formou uma segunda turma, e a primeira turma, os meninos já foram monitores daquela segunda turma que estava se formando. E assim, hoje, depois de 2012, né? O projeto ficou lá em 2011 e 2012. 2012, a escola já estava como referência, não só no Recanto das Emas, mas em toda a rede de ensino do Distrito Federal. A partir daí, eu recebi convite para multiplicar esse trabalho. Eu virei coordenador intermediário de Direitos Humanos e Diversidade da Coordenação Regional de Ensino do Recanto. Depois disso, eu fui convidado para ser o chefe do núcleo de atendimento à diversidade étnico-raciais da SUBEB, né? Na antiga CEDIV, Coordenação de Educação e Diversidade. Mas é importante mostrar o tanto que foi transformador a experiência lá no 602, certo? Os meninos e as meninas, até então, eles só enxergavam como sendo violência o soco, o pontapé, aquela violência direta, né? Nas categorias ali que a Flávia falou, né? Violência direta, violência estrutural e violência cultural. E por meio da formação, eles começaram a perceber os outros tipos de violência que estavam presentes, e muito presentes, inclusive, ali no contexto escolar. Então, posso citar 2 exemplos, por exemplo, só para vocês visualizarem. A escola, nesse ano de 2011, ela tinha tomado uma infeliz decisão de alterar o regimento escolar e proibir o uso de adereços na cabeça. Boné, chapéu, touca, ou qualquer coisa desse tipo. Isso acabou promovendo uma grande evasão escolar. Eu me recordo de um exemplo clássico de uma menina, que eu não vou citar o nome para não expor,
mas que ela ia sempre para a escola, mesmo nos dias de muito calor, como está fazendo hoje, né? Ela ia de touquinha, por conta da nossa sociedade racista, porque ela tinha um cabelo muito crespo, tem, né? E ela tinha vergonha, e ela ia para a escola sempre de touquinha. Quando a escola adotou essa regra de proibir esses adereços, essa menina simplesmente parou de frequentar a escola. Então, olha só, a escola que é para ser um ambiente acolhedor, passou a ser hostil para essa menina. E o pior de tudo é que a comunidade escolar, os alunos e até mesmo os professores não enxergavam aquilo como sendo uma violência. E a mediação social fez esse papel, né, de mostrar que aquilo era uma violência. O CEF 602 era a única escola do Recanto das Emas, eu não sei se isso acontecia em outras regionais, mas que as cadeiras que os meninos passavam de 7h30 a 12h30 sentados, era de ferro, tanto o assento como o encosto. Então, imagina o sofrimento de um aluno, né, passar esse tempo todo num desconforto desses. E eles já tinham naturalizado aquilo, eles não enxergavam aquilo como sendo uma violência. É importante lembrar que a gente está falando de jovens do oitavo ano do ensino fundamental, antiga 7ª série, né? E esses meninos, eles foram tão proativos e tão transformadores daquela realidade que eles se mobilizaram. É legal falar o perfil deles também. Era um perfil de alunos que eles não se sentiam acolhidos dentro da escola. Eu me lembro, assim, a realidade das periferias urbanas do DF, que é onde está inserido o CEF 602, é uma realidade de grupinhos, né? E a maioria desses grupinhos, eles curtem muito funk e rap, que são os sons mais presentes, né? Estou falando em termos de música. Dentro das periferias, o rap e o funk são os sons mais escutados, mas tinha uma turminha do rock and roll, né? E essa turminha do rock and roll, inclusive, meu filho estava inserido, que ele é skatista, etc., e era a turminha que não era muito bem quista, nem muito bem vista na escola, era meio que os excluídos. E a maioria dessa primeira turminha de mediadores eram dessa turminha que não se sentia acolhidos dentro da escola. Isso é importante dizer também. E aí foi muito bacana todo esse processo, porque eles se fortaleceram entre eles passaram a mapear todas as violências que existiam ali no contexto escolar, e não só dentro do contexto escolar, mas nas suas comunidades, nas suas famílias. E eles passaram para a ação, né? Porque a mediação social tem isso, ela denuncia, mas ela anuncia também. Que a denúncia, sem você anunciar nada, ela fica vazia, cai num denuncismo que não transforma nada. E a mediação social ela tem esse perfil transformador. Então é legal que eles, por iniciativa deles, eles fizeram abaixo-assinado, colheram abaixo-assinados na comunidade para que aquelas carteiras fossem trocadas. Eles mapearam também que a escola tinha um elevador para cadeirantes que estava desativado, que a escada não tinha, como se diz, rampa de acesso a cadeirantes, e a gente tinha um aluno cadeirante, que era da turma deles, inclusive, da maioria dos alunos que estavam se formando ali em mediação, não de todos, mas da maioria, eles tinham um aluno cadeirante, e que dos 8º anos, eles eram os únicos que ficavam no andar de baixo, justamente porque não tinha, o cadeirante da turminha deles não tinha acesso ao andar de cima, porque o elevador não funcionava e não tinha rampa. E até então eles não enxergavam aquilo como sendo uma violência. E a partir de então eles começaram a enxergar aquilo como sendo uma violência também. E aí, fruto dessa mobilização deles, né, eles foram recebidos pela coordenadora da Regional de Ensino do Recanto, na época, a professora que eu admiro muito, é uma das minhas inspiradoras, a professora Edileuza Fernandes. E por uma ação deles, no ano de 2012, né, a escola entrou num programa de acessibilidade. Eu não sei como é que ficou depois, porque depois eu não continuei mais na escola, mas eu lembro que ela tinha entrado no programa de acessibilidade, e no início do ano letivo de 2012, o CEF 602 foi a única escola do Recanto das Emas que teve 100% das carteiras e carteiras completamente trocadas, todas novas, fruto da ação desses meninos, né?
E isso é muito transformador. E assim, hoje, com distanciamento temporal, né, eu consigo enxergar muito mais o quão foi transformador o projeto lá dentro. Eu lembro que, por exemplo, o conselho de classe, que era aquele absurdo que eu relatei para vocês, que a gente rotulava os meninos e documentava, ele passou a ser um conselho participativo. A princípio, com 2 representantes de cada turma. Depois, com a turma inteira passou a participar dos conselhos, né? Então, a gente começou a horizontalizar as relações dentro da escola. O conselho escolar, ele era um apêndice da escola, ele só referendava o que a gestão da escola já tinha decidido. E esses meninos passaram a mobilizar os pais, começaram a mobilizar toda a comunidade, para que, de fato, né, no processo da gestão democrática, que ali no início do ano de 2012 começou também a implementação, né, da gestão democrática, da Lei 4.751, se não me engano. Então, eles se apropriaram daquilo e mobilizaram a comunidade para fazer com que, de fato, eles participassem das decisões da escola, que o conselho fosse um conselho ativo participante das decisões da escola, e não somente um apêndice da direção. Então, assim, hoje eu consigo enxergar o quão transformador foi, né? E como eu disse, e isso foi em um prazo curto, de 2 anos. Em 2010, nós éramos os patinhos, de 2008 a 2010, nós éramos os patinhos feios ali da comunidade, e de 2010 a 2012, a gente passou a ser referência na rede, sabe? E isso, para mim, não tem preço, né? Essa é a maior das premiações, sabe? E a mediação social, depois disso, como eu te disse, ela me abriu portas. Depois disso, eu fui para a Regional de Ensino, fui para a SUBEB, mas não só, estou falando não só na minha carreira no magistério, mas eu passei a ser muito mais participativo na minha comunidade. No ano de 2003, eu sou muito envolvido com todas as questões ligadas à diversidade, ligadas aos direitos humanos. Então, em 2003, na minha própria casa, eu iniciei um sarau que virou referência em Brasília também, que é o Sarau da Falsa Abolição, que a gente sempre realizava ali próximo ao 13 de maio, para refletir sobre essa data e todas as questões envolvendo a população negra brasileira. No ano de 2016, a gente criou um espaço cultural no Recanto das Emas, chamado Espaço Cultural Ubuntu, onde era aberto para a comunidade, tinha espaço literário, apresentações musicais, saraus, slams de poesia, batalhas de rima, oficinas de formação política. E quando eu falo de formação política, não é política partidária, é a política na sua essência, né, de polis, de participar dos assuntos da cidade, de ser parte, né, de denunciar as mazelas, mas ao mesmo tempo anunciar maneiras criativas e colaborativas de superar aquelas dificuldades, sabe? E no ano de 2015, eu assumi o desafio de ir para o sistema socioeducativo. E lá eu pude, a partir também, né, de toda a vivência dos socioeducandos, que, como eu disse, o rap ele é um ritmo muito presente nas periferias urbanas do DF. E aí, eu acabei criando o projeto Rap, né? Eu sou professor de História, e aí naquele meu primeiro contato com os socioeducandos e socioeducandos, eu percebi que eles não se enxergavam nas histórias contadas nos livros didáticos, mas eles se viam nas histórias narradas nas letras de rap. E eu passei a utilizar o rap, então, como ferramenta pedagógica para trabalhar principalmente os eixos transversais do nosso currículo em movimento, né, da educação básica do Distrito Federal, que são direitos humanos, diversidade e sustentabilidade. E assim, legal que foi uma coisa muito natural, porque como era uma coisa que os meninos já se identificavam, e é importante a gente falar, da gente mapear a comunidade e saber, né, ali, escutar os meninos e as meninas, o que eles se identificam, né? Porque eles já têm os letramentos deles, eles não são, como diz Paulo Freire, não são copos vazios. Então, saber deles, o que eles querem, o que eles gostam, isso é construir projeto comum, né? Isso é a verdadeira disciplina. O resto é obediência, e obediência na base do medo, né? Não é porque você acredita. Eu costumo até fazer esse paralelo entre obediência e disciplina, né? Comparando com dieta. Você ter disciplina com a sua dieta é quando você acredita na dieta, né? Você consultou lá o seu nutrólogo, nutricionista, e
E vocês construíram aquele plano em comum ali, e você acredita que aquilo vai te fazer bem. A obediência, ela é totalmente diferente, né? Quando seu pai chega e manda você comer brócolis, você odeia brócolis, mas você vai comer por conta do medo. Com medo de apanhar, com medo de ficar de castigo, com medo da punição, né? Então, eu estou falando isso até porque a gente está vendo esse movimento de militarização das escolas e que eu não acredito nesse modelo, porque ele é um modelo baseado numa falsa disciplina que, na verdade, é obediência, porque a verdadeira disciplina é projeto comum, certo? E é isso que eu construí com os meninos, um projeto comum a partir do que eles gostavam, que é o rap. E aí surgiu o projeto Rap, Ressocialização, Autonomia e Protagonismo, em menção ao gênero musical rap, né, que significa Rhythm and Poetry, ritmo e poesia, e a gente ressignificou a sigla, trazendo para a realidade da socioeducação e com inspiração na mediação social, e nosso mestre maior, que é o Paulo Freire, né, e aí a gente ressignificou a sigla como sendo ressocialização, autonomia, né, que vem aí do Paulo Freire, pedagogia da autonomia, e protagonismo, certo? E aí os meninos, a gente começou a utilizar rap, alguns raps como pretexto para debater esses temas que eu falei para vocês, né? Então não era qualquer rap que a gente utilizava. Então, por exemplo, se eu pegar o eixo diversidade, dentro do eixo diversidade vão ter vários recortes. Se eu escolher, por exemplo, o recorte racial, não é qualquer rap que eu vou utilizar. Eu posso utilizar, por exemplo, o Carta Mãe África, do GOG, que trata da temática, ou um Negro Drama, dos Racionais MCs, certo? Até porque eu entendo que por mais propriedade que a gente possa ter para trabalhar esses temas, a linguagem artística ela toca muito mais as mentes e os corações das crianças e dos adolescentes do que qualquer discurso eloquente. Então, a forma que eu achei de, né, chamar eles para prestar atenção no conteúdo. E aí, depois, e o processo criativo deles? A gente deu a liberdade para eles expressarem o que eles abstraíram dos conteúdos da maneira que eles se sentissem mais à vontade. Então, tem menino que se expressa por meio de desenho, por meio de poesia, por meio de redação, e muitos fazem as letras de rap, que a gente fez o trabalho de musicalização. Eu também sou muito ligado ao movimento cultural, principalmente ao movimento hip hop, né, porque eu sou produtor cultural também. A gente costurou parcerias, que é uma coisa que a gente aprende muito na mediação social também, de agir em rede, buscar parcerias. Então, a gente começou a musicalizar essas produções desses meninos, né, que eram letras. E o que não eram letras de música, a gente também aproveitou tudo, nada ficou perdido. A gente já tem 2 livros lançados, a gente está com planejamento para, anualmente, a gente lançar uma edição do livro a cada ano. A gente faz festival de música todo ano, a gente faz sarau uma vez ao mês, e todas essas nossas ações, a mediação social está ali presente. Só para vocês terem ideia, o sarau que a gente realiza lá uma vez por mês, o nome é Dar a Voz. Mas esse Dar a Voz, a gente até entende que ninguém dá a voz para ninguém, que cada um já nasce com a sua voz, né? O que a gente precisa fazer, na verdade, é democratizar as relações, quando a gente democratiza as relações, todas as vozes passam a ser escutadas, né? E esse é o intuito do sarau. Mas a gente deu esse nome da voz porque, na verdade, é uma gíria utilizada pelos socioeducandos, né? Que o contexto da socioeducação, ele é um contexto de muito silenciamento, não só das vozes, mas dos corpos. Os meninos, eles andam sempre de cabeça baixa, com a mão para trás, e até para se expressar oralmente, eles têm que pedir autorização. E a forma que eles têm de pedir autorização para se expressar é falando, seu agente, dá a voz aí. Então a gente pegou essa gíria dele, esse dá a voz, para dar o nome ao sarau. Mas o sarau é um momento de democratização das relações, onde o microfone é aberto, cada um e cada uma pode pegar o microfone para passar uma mensagem, para recitar uma poesia, para cantar um rap, e ter esse contato, essa troca com outros artistas também, sempre utilizando o rap como porta de entrada, mas é só uma porta de entrada também para apresentar outros gêneros musicais, outras linguagens artísticas, ampliando o repertório cultural desses meninos e dessas meninas. Porque eu acredito muito nesse casamento de educação e cultura. Tem uma frase da Fernanda Montenegro que me representa muito, que ela diz o seguinte, que a educação sem a cultura é um esqueleto sem musculatura. Então, com o intuito de dar uma musculatura ao fazer pedagógico da Unidade de Internação de Santa Maria, que surgiu todas essas ações pedagógico-culturais, né? Porque a gente tem, além do sarau, a gente, como eu já disse, o festival de música, a gente tem um cine-debate chamado Raciocine, olha que bacana o nome,
uma roda de conversa chamada Abre a Roda, que é no sentido de crescente mesmo, de estar sempre chegando mais pessoas para somar com o debate. E sempre isso, os temas dessas rodas de conversa, desses cine debates, partem dos meninos e das meninas, né? Não é uma coisa imposta, então são demandas deles, né? É isso, todos esses ensinamentos que eu aprendi na mediação cultural, ela está presente em cada uma dessas ações. Então, assim, muitas vezes, como a Flávia bem falou, quando a gente fala de mediação de conflitos ou mediação social, ou seja, qual for a vertente da mediação, as pessoas pensam naquele modelinho que você tem a mesinha, que vai juntar lá as pessoas que estão em conflito, os mediandos e os mediadores, e vai ali buscar uma resolução, uma solução, uma transformação, e cada vertente vai falar uma nomenclatura diferente. Mas, na verdade, a mediação são valores. Quando você educa para formar para a cidadania, para a promoção dos direitos humanos, para a valorização da diversidade, tudo isso é mediação social. Tudo isso é mediação social. Quando você forma seres políticos, participativos, que se preocupam com os problemas da sua escola, da sua comunidade, do seu lar, e que buscam ações criativas e colaborativas para superar essas dificuldades, isso é mediação, né? Então, a mensagem que eu posso deixar, acho que é a mensagem maior, né, Flávio, que nós deixamos aí para todos que estão e todas que estão nos assistindo, é que você não, com os valores da mediação social, você não precisa criar especificamente um projeto de mediação, né? E como a Flávia mesmo falou, o projeto que eu desenvolvo, o projeto REP, ele não tem mediação nem no nome, mas os valores da mediação estão todos presentes ali. Então você pode criar um projeto de acordo com a realidade da sua comunidade, que eu estou falando de um contexto muito específico da socioeducação, né? E eu estou falando também da realidade de Brasília, mas em outros contextos, pode ser que, por exemplo, o rap não seja uma linguagem atrativa, que seja qualquer outra coisa que seja atrativa para aqueles meninos. Então é importante saber escutar a comunidade, saber escutar os adolescentes, porque eles têm muito potencial, eles são muito criativos, e quando a gente faz com que eles percebam isso, né, eles vão embora por eles mesmos. Então, assim, todas essas premiações que a Flávia falou, os verdadeiros protagonistas e merecedores são os meninos. Eu e toda a equipe de professores, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, o sucesso do projeto REP hoje, que está sendo bastante premiado e reconhecido, ele é mérito de toda a equipe de professores do núcleo de ensino, da gestão do núcleo de ensino e da própria UISM, porque com qualquer atividade lá para acontecer, precisa de várias mãos, desde a portaria, aos agentes que têm que deslocar os meninos para as atividades e levar de novo para o módulo, o pessoal da limpeza, todo mundo. E a mediação, ela também tem isso, né? A mediação, ela essa reparação e fortalecimento de laços. Então, a gente precisa, qualquer projeto para ser bem sucedido, ele precisa aproximar todos os segmentos da comunidade escolar, para que todos se envolvam. É isso que faz o sucesso de qualquer projeto, certo? Estou recebendo a mensagenzinha aqui que meu tempo está estourado, né? Então, a gente vai abrir aí agora. A Flávia, se quiser complementar algo, viu, Flávia, que você acha que eu deixei de falar, eu esqueci, fique à vontade, e aí a gente passa para as nossas perguntas. Ok, Cristina? Eu vou passar a palavra para você conduzir o restante aí. Muito bom ouvir vocês, né? Tanto a Flávia quanto o Francisco, e agora a gente vai passar para essa etapa das perguntas. Eu já anotei algumas perguntas que foram colocadas no chat, né? E é claro, quem quiser fazer alguma pergunta ainda, a gente tem essa disposição nesse momento, e se por acaso não der tempo, a gente vai passar para os nossos convidados por e-mail, para que essas respostas sejam feitas. Assim como o Francisco perguntou, Flávia, eu também te pergunto, você quer complementar com alguma coisa? Ou eu parto para as perguntas? Como é que fica melhor para você? Eu acho que você podia ir para as perguntas mesmo, que aí a gente vai respondendo e vai interagindo, né, Francisco? Pode ser. Aí a gente conversa mais. Tá, joia. Essa primeira pergunta aqui vai para a Flávia, tá? Sobre um livro
qual o livro do Galton que discorre sobre as divisões da mediação? Sim, eu até tinha visto essa pergunta. Que eu me lembro de 2 livros que estão publicados dele em português. Tem o Transcender e Transformar, e tem o Caminho é a Meta, porque eu não achei ele aqui, se eu não me engano, o título é esse, fala de direitos, e tem direitos humanos, um de direitos humanos também. Esses 2 eu estou me lembrando. Agora, que fala dos tipos de mediação que ele criou, desse triângulo, né, do triângulo das violências, é um artigo chamado Cultural Violence. Ele não está traduzido em português. Cultural Violence, violência cultural. Fala da criação desse terceiro tipo de violência, esse texto é de 1990, mas ele faz referência aos textos anteriores, que, na verdade, ele criou os 2 primeiros tipos, né, da direta e a estrutural, ainda na década de 1960. Então, esse texto é de 67, assim, eu não tive acesso a ele. É muito difícil. Né? Então, quando você tem o Cultural Violence, ele faz referência aos tipos, e aí a gente consegue fazer uma referência bem legal. É isso. Vou fazer, então, obrigada, Flávia. Uma pergunta agora para o Francisco. Primeiro, uma observação, né? Estão nos acompanhando do projeto RapDF. Se você puder passar para a gente, Francisco, por favor, como é que essa pessoa pode ter acesso, ou todos nós, é claro. E uma outra pergunta, que aí sim a gente vai discorrer, como você está trabalhando com mediação de conflitos, né, ou com todo esse protagonismo, dentro da pandemia. Nesse período de pandemia, como é que tem sido esse trabalho? Então, vamos lá, respondendo a primeira pergunta, né? Quem quiser acompanhar um pouquinho mais das nossas ações pedagógico-culturais do Projeto RAP, nós temos um canal no YouTube, que tem vários vídeos, Projeto RapDF, só procurar lá no YouTube, e nós temos, eu não tenho perfis pessoais nas redes sociais, tá, gente? Mas tem os perfis do projeto, que quem administra é o Sandrox, que é um rapper, arte educador, historiador, como eu também, é arte educador do projeto, é ele que administra as redes, mas quem quiser pegar meu contato pessoal, pode procurar o e-mail do projeto, que é o que eu tenho acesso. Projeto Rap, projetorapuisme@gmail.com. Projeto Rap UISM, que é a Unidade Internacional de Santa Maria, @gmail.com. E nós temos as páginas do projeto nas redes sociais, né, que é só procurar lá. Tem no Twitter, Instagram, Facebook, @Projeto RapDF, ok? A segunda pergunta era, me recorda aí, por favor, Cristina, que eu me perdi um pouco. Como tem sido o trabalho, né, dentro desse protagonismo, dentro dessa ideia transformativa, durante a pandemia, né? Então, os professores estão pensando muito nessa dificuldade deles, nessa necessidade deles, e se identificando bastante com esse momento. Então, tá bem complicado, sabe? Porque é o seguinte, os meninos e as meninas, eles não têm acesso à internet. Então, todas as atividades que a gente está tendo que entregar impresso para eles. E toda aquela dificuldade, né? Porque é um local de privação de liberdade. E a gente sabe como é que está, por exemplo, lá na Papuda, né? O número de casos na Papuda. Então, existe um temor muito grande de que isso, o vírus, né, o coronavírus, se adentre o sistema socioeducativo, como aconteceu com o sistema penitenciário. Então, o que a gente está fazendo? A gente está gravando vídeos, a gente está passando em pendrive, e graças, inclusive, ao sucesso do projeto, né, a gente consegue passar vídeos para eles, porque a gente não tinha estrutura nenhuma no núcleo de ensino. E fruto dessas premiações, hoje, todas as salas de aula do núcleo de ensino têm televisores. Né? Foi com o dinheiro das premiações que a gente recebeu. Então, hoje, isso está colhendo o bônus disso também, né? Teve um momento do ônus ali de roer o osso, mas agora é o bônus. Então, a gente consegue mandar vídeos para eles em pendrive,
e atividades impressas, mas é claro, assim, eu costumo dizer que esse momento de pandemia, ele vem mostrar também, e eu espero que a partir de então, a sociedade tem um outro olhar para a educação e para o papel do educador, que por mais que seja o material remoto seja bem feito, bem elaborado, nada substitui a convivência escolar, o contato aluno-aluno, o contato aluno-professor, nada substitui, né? Então, assim, a gente está tentando. Eu acabei desenvolvendo outro projeto, e aí não é só voltado para o socioeducativo, mas para os alunos, principalmente dos anos finais e ensino médio, que é o projeto Saraula Virtual, que está disponível os vídeos também no canal do Projeto REP, que a gente escolhe algumas temáticas relacionadas àqueles 3 eixos que eu falei para vocês, né? Direitos humanos, diversidade e sustentabilidade. E a gente lança uma aula, só que, na verdade, uma aula com cultura, né? Com arte envolvida. Então, por exemplo, o último episódio que a gente falou foi sobre os 30 anos do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente sempre traz um professor especialista na temática, foi o professor Mauro Gleison, que é outra grande referência para a gente, né, Flávia? E ali a gente sempre sugere uma música, na verdade um rap, né, para dizer a real, é sempre um rap, que fale sobre a temática. Então, nesse episódio, por exemplo, eu sugeri um rap do MC, que é lá de São Paulo, que é um rap que ele é sócio-educador também, ele tem um trabalho muito bonito lá na Fundação Casa, e ele tem uma música falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente deixa como sugestão, e a gente sempre recita uma poesia no final. E a poesia, nesse último episódio, foi uma poesia do Sérgio Vaz, que fala ali também da importância da educação, né, no processo de transformação, em especial dos jovens que estão ali em conflito com a lei. Então, é um projeto que eu desenvolvi nesse momento de pandemia, que eu vi a necessidade, né? Ainda estava ali bem no início da pandemia, que ainda não tinha as teleaulas, ainda o governo ainda estava, né, estudando a melhor forma de fazer esse atendimento remoto, e nós, professores, naquela angústia, né, de ofertar alguma coisa para que, pelo menos, aquele ritmo de estudos dos meninos e das meninas, que eles não perdessem esse ritmo, né, onde ofertar alguma coisa. E acabou surgindo esse projeto Saraula Virtual, que, na verdade, é um projeto que já existia desde 2014, o projeto Saraula, que é um projeto que não é dentro do sistema socioeducativo, né? Dentro do socioeducativo a gente faz o projeto REP. E o Saraula é um projeto que eu fazia nas escolas regulares, justamente com o intuito de fazer um trabalho preventivo, porque a gente entende que é muito mais fácil você evitar com que o menino e a menina entrem num ciclo infracional do que você querer fazer com que ele rompa esse ciclo depois, que é muito mais difícil. Então, o Saraula é um momento ali que a gente faz um diálogo nas escolas regulares de anos finais e ensino médio, levando esse bate-papo, mas com muita arte, com muita música, com muita dança, né? Enfim, na linguagem que eles gostam, né? Que é o movimento hip-hop. É isso. Acho que eu me alonguei muito na resposta da pergunta, né? Mas eu sou assim. Tá ótimo. Eu tenho percebido aqui que as pessoas estão pedindo uma bibliografia, né? Então, eu sugiro que vocês deixem os seus e-mails. Eu vou colocar aqui o e-mail da GEMEC. Vocês podem mandar para o e-mail da GEMEC os nossos contatos, que a gente repassa para a Flávia. Flávia, se você quiser também colocar algum contato, alguma coisa, assim como o Francisco colocou, talvez algumas perguntas mais direcionadas a gente pode mandar para você também ou as próprias pessoas. Certo. O meu e-mail, eu até respondi aqui no nosso chat alguns links, mas o meu e-mail é flaviabeleza, tudo junto, @yahoo.com.br. Então, se vocês quiserem mandar as perguntas, eu respondo. E, Francisco, você vai querer passar o vídeo? Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta, Cristina? Só... Não, a gente até tem algumas perguntas, mas eu acho que são mais direcionadas à bibliografia mesmo, e o andamento do projeto, como o Francisco realmente já colocou, né? E eu vou deixar, então, vocês fazerem as considerações finais, vou me retirar aqui da sala, e a gente passa o seu vídeo. Pode ser, Francisco? Você vai querer o vídeo? Tranquilo, na hora. Falar um pouquinho sobre o vídeo vai ser interessante também. Então, eu vou deixar vocês aqui com os meus agradecimentos, né?
Como a Flávia sempre fala, a nossa intenção é criar laços. E assim como o Francisco disse, isso são valores, né? E mesmo com nomes diferentes, quando a gente dá essa voz, quando a gente tem esse respeito pelo outro, e também esse autoconhecimento no sentido de dar espaço para o outro e se dar esse espaço também, que não é uma coisa fácil. Então, eu só tenho a agradecer a presença de vocês, o aprendizado. Eu tenho certeza que as pessoas que puderam assistir uma parte vão querer ver depois todo esse vídeo, porque é de acordo com a realidade, é de acordo com a nossa vivência, assim como sugeri para outros professores. Muito obrigada, foi riquíssimo, muitos elogios, tá? Muitos elogios mesmo, vocês vão ter a oportunidade de ler depois também. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, dando brilho para esse nosso evento. Muito obrigada. Flávia e Francisco, fiquem à vontade. Francisco, quando for para colocar o vídeo, é só avisar, tá bom? Beleza. Então, vou me despedir primeiro, que aí depois o Francisco se despede e já encaminha o vídeo, né, Francisco? Isso. Eu quero agradecer mais uma vez a GEMEC, né, na pessoa da Larissa Pedrosa, toda a equipe trabalhando, a Bárbara que está traduzindo para a gente. Obrigada a todos envolvidos aqui nesse seminário. É muito importante para a gente essa parceria com a Secretaria de Educação, que a gente vem mantendo esse tempo todo. Esses laços estão se fortalecendo, ainda mais com a entrada de novos parceiros, né, nessa caminhada, que sempre caminhamos juntos, já fomos parceiros uns dos outros, Ministério Público, GASE, Tribunal de Justiça, né, a gente sempre se encontra, porque nós estamos no mesmo objetivo, né, afinal de contas, então isso é muito rico, e agora, assim, eu estou sentindo novamente, assim, muita força, um gás muito grande para a gente lutar pela mediação de conflitos como política pública na rede, né, e terminar agradecendo ao Francisco também pela parceria. A gente queria laço para valer, né, Francisco? Para o resto da vida, estaremos juntos. E eu achei que foi, assim, eu agradeço porque eu trouxe a teoria da mediação social para entender de onde ela vem, como ela trabalha, e você ilustrou muito bem na prática o que significa a mediação social, a sua atuação, a formação que você deu, ao mesmo tempo que você aprendia, você sozinho foi desenvolvendo essa sua autonomia, né, isso é para mim o perfil de um grande mediador social, sabendo sempre que os protagonistas não somos nós, né, são eles, são os estudantes, principalmente, a comunidade é que é protagonista disso tudo, né, é por elas que a gente trabalha para que eles formem um coletivo forte. Terminar, assim, agradecendo e reforçando, eu termino com a frase do Pedro Demo, que eu sempre falo, mas eu vou falar duas hoje, que é do livro Participação e Conquista, que ele diz assim, que toda participação, ela é mesmo árdua, né, e ela é longa, e a gente tem que cavar sempre o nosso espaço de participação, né, por isso que a gente está sempre trabalhando. E participação competente é a coletiva, que ele diz, e é mesmo. Então, eu termino com essa frase, inspirando aí para novos projetos sempre, e contem comigo para as parcerias, tá certo? Um abraço, obrigada. Vamos lá, então, queria também, né, mais uma vez agradecer o convite, tá? Agradecer a todo mundo da organização do 8º Encontro de Práticas de Mediação, GEMEC, EducaDF, Secretaria de Educação, enfim, Bárbara, mais uma vez, pela interpretação em Libras, a Flávia, que é parceirona de caminhada desde 2010, e vamos até 2000 sempre. Fabiano, Marcos, Larissa, Cristina, que mediou esse debate. E para finalizar aí, eu vou deixar uma frase também, já que a Flávia fez citação, eu gosto de fazer uma citação também, sempre envolvendo o rap aí, né, que é a minha ferramenta pedagógica, que na verdade me ensinou mais que a minha faculdade de História, para ser bem sincero. Então, vou deixar um trecho de uma música de um rapper lá de São Paulo, Renan Inquérito, que ele diz o seguinte: só vou desistir, abortar minha missão, quando a educação aqui virar ostentação. Beleza? E, deixando aí para vocês conhecerem um pouquinho mais das nossas ações também, a gente vai finalizar com um videoclipe de um rap também, mas um rap produzido pelos meninos e as meninas
da Unidade de Internação de Santa Maria. Essa música foi composta de forma coletiva, a partir de uma oficina que a gente fez com eles, que a gente queria que eles participassem do Festival de Curtas da Secretaria de Educação. E eles falaram, cara, vamos fazer sim, só que a gente quer fazer rap, então a gente quer que seja um videoclipe. Ok, aí a gente foi partir para escolher o tema. E aí eles queriam que fosse um tema que dialogasse com a realidade deles. E aí surgiu, então, a questão da maioridade penal, que é um debate que se faz muito na sociedade, né? E aí eu fiz uma oficina com eles, para eles se apropriarem do tema, com material que, inclusive, é de domínio público, do site 18 Razões pela Não Redução da Maioridade Penal. Então, a gente fez esse debate com eles, e no final dessa oficina, a gente fez a produção de uma letra coletiva, que foi musicada pelo rapper Sandrox, né, ele que fez todo o instrumental, junto com Castelo Beats, Sandrox e Castelo Beats, fez todo o instrumental dessa música e o processo de gravação. E depois, todos os professores da UISM, né, se envolveram na gravação, né, os meninos foram protagonistas de todas as etapas, desde a filmagem, edição, né, tudo, só que com toda a equipe de professores ali como apoio, né, coordenando as ações. Então, e o fruto disso que o resultado foi muito positivo, é o vídeo mais assistido do nosso canal, ele foi exibido no 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e bastante aplaudido, é o videoclipe aí 18 Razões pela Não Redução da Maioridade Penal. Então, pode colocar aí para a gente conferir. Educação de qualidade mínima é igual a presídio de segurança máxima. Sérgio Vaz, 18 Razões. Pega a visão. Você não pode me ver, mas pode me escutar. Então preste atenção no que eu tenho pra falar. Diminui maioridade, não é a solução. 18 razões pela não redução. Você não pode me ver, mas pode me escutar. Então preste atenção no que eu tenho pra falar. Diminui maioridade, não é a solução. 18 razões pela não redução. Desde 12 anos respondo pelos meus atos. Cometi um erro e fui responsabilizado. Cumprindo minha sentença, unidade de internação. Esse papo de igualdade sei que não existe não. O ECA com medida socioeducativa. Unidade de internação te oferece vida bandida. O ambiente deveria ser de reeducação, mas a estrutura que eu vejo mais parece uma prisão. Querem mudar as leis, mas não cumpre as que existem. Vamos cobrar do Estado e de todos que se omitem. Diminui maioridade, não reduz a violência. O que vai acontecer é triplicar a residência. O sistema prisional já é superlotado. Somos o terceiro país com mais encarcerados. São mais de 500 mil na escola do crime, que não recupera ninguém, só maltrata e oprime. Eu vejo muito passando no balanço geral, que tem menor apreendido no centro da capital. Menos 1% estão na vida bandida, contrariando o que diz programa sensacionalista. Não podemos fazer a exceção virar regra. Cada ibope pro Datena e pro DF além. Tratar o efeito e não a causa é uma contradição. Mais direito, menos grátis, essa é a solução. Jogo imaginal não surge do acaso. Ele é o fruto da ausência e da omissão do Estado. Pro governo é mais fácil prender do que educar, transferindo o problema ao invés de melhorar. Me olhe como irmão e não como vilão, pois minha geração é o futuro da nação. Estado penal em um país desigual é panela de pressão que estoura no final. Somos vítimas e não autores de toda violência. A tendência é piorar com a política de ausência. Reduzir maioridade, traz insegurança e medo, recrutando as crianças cada dia mais cedo. Você não pode me ver, mas pode me escutar. Então preste atenção no que eu tenho pra falar. Diminui maioridade, não é a solução. 18 razões pela não redução. Você não pode me ver, mas pode me escutar. Então preste atenção no que eu tenho pra falar. Diminui maioridade, não é a solução.
18 razões pela não redução.